Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Olha só, galerinha, nós vamos dar continuidade, certo, ao conteúdo do capítulo 5, que nós iniciamos lá na outra semana, antes da gente iniciar fazermos nossa avaliação e depois a recuperação, que foi, né, o período entre guerras, na página 72. Nós falamos, né, sobre os Estados Unidos, o consumo, falamos sobre o New Deal, sobre o estilo de vida americano, sobre a crise de 1929, e é justamente sobre a crise, né, que nós vamos adentrar novamente a falar sobre essas questões. Quem não está lembrado do que a gente falou aqui sobre esses assuntos que eu falei, assiste uma videoaula, certo? Onde eu estou explicando sobre esse conteúdo, sobre o período entre guerras. E agora, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos para a página 76, certo? Do livro didático de vocês, onde nós vamos estar falando agora, né, a respeito da ascensão, né, desses regimes totalitários na Europa. Após esse processo que a gente estudou lá na nossa aula anterior e que eu acabei de falar para vocês, né, sobre a Grande Depressão, que foi o quê, né, quando os países passaram por um momento de grande instabilidade econômica, onde muitas pessoas faliram, muitos países entraram em séria crise econômica, certo? E alguns desses, em decorrência, né, da Primeira Guerra Mundial, muitos países, principalmente os países europeus, tiveram um custo de vida muito aumentado. Aí, juntamente, né, com o alto índice de desemprego, a queda cada vez maior da moeda, o governo começou a apresentar grandes dificuldades, certo, para resolver esses problemas sociais que se estabeleceu na Europa. Então, essa instabilidade política e econômica acabou abrindo, né, caminhos para movimentos que iam muito para a ideia do nacionalismo, certo? E cada vez mais eles foram ganhando espaço, né, na Europa, e juntamente com alguns líderes que dentro dessa classificação de líderes eles eram considerados líderes carismáticos, que são o quê? São aqueles líderes, né, que têm uma grande eloquência, um grande poder no diálogo, no discurso, eles levam grandes multidões a ouvir a sua fala, as suas ideias. Conseguiu atrair e manipular, não muitas massas, pregando o quê? Dentro dessas ideias, aí no livro de vocês, no segundo parágrafo, né, vem falando que a democracia era um sistema frágil e decadente e que somente um Estado forte, olha a ideia lá de nacionalismo que a gente falou, né? Bem anterior a gente falou sobre isso. Poderiam, né, vir a solucionar esses problemas, né, sociais. Assim, países como a Itália e a Alemanha, que foram um dos países, né, que foram bem prejudicados após a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, viram, né, ascender, subir, não esses regimes totalitários, que são caracterizados pelo quê? Aí no livro de vocês também falam, pelo extremo autoritarismo, pela presença do Estado em todas as esferas públicas e por forte sensação ou por forte ideologia nacionalista. Nesse tipo de regime, existe apenas um partido político e não se tolera qualquer tipo, né, de oposição ao governo. A gente viu isso lá no capítulo anterior falando sobre essas questões nacionalistas, né, pessoal? Onde um governo ditatorial determina tudo o que vai acontecer em todas as esferas do país. E aí nós começamos a falar, né, a respeito da Itália fascista. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentou uma grave crise econômica que afetou parte da população do país, deixando muitas pessoas na miséria. E assim, com ideias, né, socialistas, começaram a ganhar força um significado desses partidos socialistas italiano e do Partido Comunista na Itália, no pós-guerra. Essas organizações conservadoras, elas se tornaram uma alternativa para aqueles que estavam descontentes com o tipo de movimento que estava acontecendo.
esses que eram contrários, né, inclusive contrários aos movimentos que aconteciam de greves, de paralisações, não é, mobilizações sociais, esses também começaram a surgir, também a ganhar força. E aí, em 1919, aparece, né, a figura aí ganhando força e mais vida política, Benito Mussolini, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, a respeito. Ele começa, né, a ganhar essa vida política como um socialista, aproveitando de toda essa situação de descontentamento. Ele começou a mobilizar forças e criou o que? Uma milícia. O que é uma milícia? Aí no livro de vocês tem um significado do lado, que diz assim: é um grupo de cidadãos armados que fazem parte do exército ou de uma corporação policial em um país, que não é a polícia, não é o exército, não é a polícia militar, a polícia civil que a gente tem aqui no nosso país, né? Mas só para um comparativo, não é isso. É um grupo armado que age de acordo com os seus ideais. Nós também temos milícia aqui no Brasil, né, pessoal? Enfim, que eles atacavam, né, violentamente os sindicatos e organizações socialistas ou comunistas, reprimindo qualquer tipo de organização operária. E em 1921, Mussolini transformou, né, a milícia que ele criou em um partido político. Esse partido se tornou, né, um partido fascista da Alemanha, da Itália, desculpa, partido fascista italiano. Ele contou com o apoio de quem? Da elite, da nobreza. Então, dos ricos, dos banqueiros, os grandes donos de latifúndio, né, de terras, de indústrias. Então, eles eram apoiados, certo, por essas pessoas. E nessa época, a Itália não era governada ainda por uma monarquia. Com receio de um possível avanço do comunismo, como ocorreu lá na Rússia, que a gente já estudou a respeito, né? Inclusive fizemos uma prova essa semana sobre isso. O que é que acontece? O rei italiano Vittorio Emanuele III, ele passou a apoiar o partido fascista. Então, ele com medo de que tudo aquilo que aconteceu lá na França, onde a família Romanov foi destituída do trono, do poder, não é? Foi toda assassinada. Ele com medo disso, ele passou a apoiar o partido fascista de Mussolini. O que é que acontece? Em 1922... Mussolini lidera uma grande manifestação que ficou conhecida sobre Marcha sobre Roma e logo depois foi nomeado monarca para o cargo de primeiro-ministro. Mussolini então implantou, certo, uma ditadura que fez amplo uso da propaganda, da censura à imprensa, da violência contra os opositores para continuar no poder, que é uma característica muito forte, né, dos governos fascistas, certo? Que controlam os meios de comunicação, controlam os meios de propaganda, certo? E se mobilizam, são contrários a qualquer tipo de movimento que possa vir a enfraquecer o seu governo, cometendo atrocidades, né, que a gente já sabe quais são. Perseguição, morte, prisão, acusações infundadas a respeito daqueles que fossem seus opositores. E aí, nós vamos lá para a Alemanha falar sobre o nazismo alemão, na página 77 do livro de vocês. No ano seguinte, né, ao fim da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1919, teve início o governo republicano na Alemanha chamado República de Weimar. Nos primeiros anos dessa república, a Alemanha passava por graves crises econômicas. Eu falei isso com vocês, inclusive, né, quando a gente estava na nossa videoconferência, a respeito dessas consequências da Primeira Guerra Mundial, que veio ocasionar todo aquele processo para a Segunda Guerra Mundial, certo, gente? Então, o que acontece? A Alemanha, né, ela se encontrava em uma crise. Vocês lembram que elas, né, foram submetidas a Alemanha foi submetida ao Tratado de Versalhes, né, que obrigava o país a restituir, indenizar todas as despesas que os outros países tiveram com a guerra, não é? E a população também passou a sofrer diversas situações de necessidade.
O que é que acontece? Com isso, aparece quem? Hitler, que a gente chama que é a ascensão de Hitler, né? Em 1919, Adolf Hitler, um ex-soldado que havia lutado na Primeira Guerra Mundial, ingressou no Partido dos Trabalhadores alemães, que faziam oposição ao governo do país. Hitler ganhou notoriedade no ano seguinte, transformou o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemãos no Partido Nazista, não é? Ele criou o Partido Nazista. O nazismo era o quê? Vocês já devem saber, mas vamos relembrar, não é? O nazismo ele era uma ideologia do qual ele pregava algumas coisas bem características, né? O que é que eles colocavam como princípio, né? Primeiro, o nacionalismo, a militarização, o expansionismo. E ele tinha também fortes tendências naquele início, né? Mais para frente a gente vai ver que essas tendências elas vão se fortalecendo. Mas no início, né, eles tinham tendências racistas, de xenofobia e de autoritarismo. Xenofobia, para quem não sabe, tem aí no livro também o significado, mas é aversão a qualquer coisa ou qualquer pessoa que seja estrangeira, que não seja daquele grupo social, daquela nacionalidade, certo? Então o Partido Nazista ele apresentava essas características. E em 1923, não é, o Partido Nazista tomou o poder por meio de um golpe de Estado. Tentou, né, tomar o poder por meio de um golpe de Estado, só que eles não conseguiram. Terminou com o quê? Com a prisão, né, de vários desses articuladores do golpe, inclusive Hitler, e é justamente na prisão que Hitler escreve o seu único livro que tem aí, né, que se atribui a ele, que é Mein Kampf, que é minha luta, né, que é o título em português. E dentro desse livro, ele vai sintetizar, ele vai resumir, né, as principais ideias nazistas, que é o quê? As principais ideias, né, que Hitler defendia era a superioridade da raça ariana e o antissemitismo, além de seu projeto, né, de uma Alemanha expansionista. Então, nesse livro, ele vinha expressando todas essas intenções. E aí nós temos o nazismo, os nazistas no poder, na página 78. Então, em 1924, a economia alemã vinha se recuperando, mas a crise econômica, lá que aconteceu, lá em 1929, que a gente já falou sobre isso, gerou graves problemas, elevando ainda mais o índice de desemprego dentro da Alemanha, que chegou a níveis cada vez mais alarmantes. E isso fez com que aquelas ideias, né, nazistas, que a princípio pareciam meio estranhas, começassem a fazer sentido para a grande maioria do povo alemão, né, que vinha passando por diversos tipos de problemas decorrentes a essa crise. Então, nas eleições que tiveram, né, o partido nazista ganhou cada vez mais força. Então, em um momento de bastante fragilidade da população, né, Hitler consegue utilizar o seu poder de oratória. Lembra que eu falei lá atrás sobre os líderes carismáticos? Hitler era um líder carismático. Ele tinha um poder de oratória que fazia com que grandes multidões parassem para ouvir ele. E ele usava de discursos, né, com palavras muito fortes, com palavras muito eloquentes. Então, para o povo, né, aquela ideia expansionista, aquela ideia do partido nazista, ela passou a ter um significado diferente do que teria antes. Aquele povo que estava passando por uma situação muito complicada devido a essa crise econômica. Então, Hitler, com esse seu discurso, né, ele também acusava os republicanos, né, de ter levado a Alemanha a perder a Primeira Guerra Mundial. Acusava também, responsabilizavam os judeus pelas crises econômicas. Pessoal, os judeus, assim, eles eram um povo e são um povo que
tem muita desenvoltura com a questão econômica, muitas de comércio e tudo. Então, naquela época, os judeus eles eram donos de bancos, donos de comércio, e os alemães eles estavam devendo muito aos judeus. E aí, juntando toda essa ideia, né, nacionalista, essa ideia de superioridade da raça, a questão da xenofobia, um povo que vem de fora consegue enricar, e nós aqui na Alemanha, nós que somos superiores, somos da raça ariana, estamos vivendo em miséria, devendo a esse povo aí que chegou, né? Toda essa ideia, ela era amplamente divulgada dentro da Alemanha, certo? Então, não que tenha justificativa, porque muitas vezes quando a gente vê falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, a gente fica tentando entender como é que aquelas pessoas, né, elas aceitaram, como é que os alemães, eles aceitaram que o Partido Nazista fizesse tudo aquilo que fez. Mas aquele povo estava humilhado, estava vivendo em extrema miséria, não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha emprego. Então, aquelas ideias, para eles, naquele momento, passou a fazer sentido, né? E o Partido Nazista, com Hitler à frente, ele prometia aquela vida gloriosa que eles tinham antes, né, dos resultados da Primeira Guerra Mundial. E assim, nas eleições, com todo esse discurso, o Partido Nazista vence. E com um grande percentual, né, de vitória. E eles também conseguiram o apoio de pessoas, né, da elite do país que tinham medo que aquelas ideias, né, socialistas viessem a ser empregadas na Alemanha. E assim, em 1933, Hitler assume, né, e dando fim à República de Weimar. E no ano seguinte, com a morte do então presidente, Hitler se autoproclamou Führer, certo? Que em alemão significa líder. O governo nazista caracterizou-se por ser extremamente autoritário, principalmente após Hitler centralizar o poder do Estado em suas mãos e governar como um ditador, certo? Essas questões, pessoal, nós vamos ver no próximo capítulo, onde nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Hoje foi só para a gente encerrar esse conteúdo sobre a Guerra Civil Espanhola. Eu pedi que vocês fizessem, né, uma pesquisa. A gente vai conversar a respeito disso na nossa videoconferência. E eu quero ver esses textos que vocês produziram. E aí, gente, olha só. A gente precisa fechar notas. E com isso, eu tenho uma atividade para vocês. A nossa atividade é o seguinte: vocês vão fazer um resumo desse capítulo 5, certo? Levando em consideração aquela aula anterior, onde nós falamos, né, sobre o New Deal, sobre a queda da Bolsa, sobre a crise, certo? O início do capítulo 5, até esse momento que nós fizemos agora, certo? Até esse conteúdo que nós estudamos agora. Vocês vão fazer um resumo de todo o capítulo 5, e a atividade da página 80 e 81, vocês vão enviar para mim até o dia 27 de agosto, certo? É o prazo limite para vocês enviarem essa atividade. Envia no meu e-mail, mandou uma mensagem avisando que mandou para mim, certo? A atividade. E vocês têm até o dia 24 de agosto para entregar o portfólio, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês já sabem. Entrem em contato, certo? Falem comigo para a gente poder resolver essa dúvida, tá bom? Então é isso que nós temos por hoje. Tchauzinho!